Presidente. Eu tô me reconectando, mas faço o seguinte, pode interromper, siga aí, eu volto na próxima. Obrigada, conselheiro. Nada. Presidente, já temos o resultado da votação. Pois não, Shirley, pode anunciar. Temos 38 votos favoráveis, 0 voto contrário e 0 abstenção. Aprovado por unanimidade. Na sequência, teremos aqui o protocolo dos processos 4.27, 4.28, 4.29, tendo como relator o conselheiro Clóvis Corrêa de Albuquerque. Segundo, eu perguntaria ao conselheiro se pode ser votado em bloco e se o plenário tem alguma objeção. Boa noite, presidente. Boa noite a todos e todas. Eu submeto ao presidente e ao plenário que relatemos em bloco. Trata-se de processos da mesma natureza. São dois processos de georreferenciamento que, antes de relatar, eu queria perguntar se o conselheiro Edson está na sala também. Bem, presidente, eu entendo que não há óbvio de relatar os dois processos em bloco, mas antes eu queria... Opa, presidente. Conselheiro, só um minuto. O Edson está na sala e levantou a mão. Vamos ver se ele tem algum ponto a ser colocado. Por gentileza, conselheiro Edson. Boa noite a todos. Obrigado aí pela explanação aí do conselheiro Clóvis. Realmente é interessante o que está acontecendo nos últimos meses aí com relação às plenárias do CREA, com relação ao georreferenciamento. Eu acho que a gente precisa ter algum posicionamento mais firme aí, porque tanto processo de geo está aparecendo e no passado eu acredito que não existia tanto esse número, né? Então, eu acho que a gente tem que rever aí os procedimentos dentro do CREA, dessas instituições que estão tendo essa habilitação, para não comprometer a qualidade dos profissionais que estão realizando esse tipo de serviço aí no mercado de trabalho. É apenas só isso. Eu sei que eu não tenho poder de voto, mas gostaria de contribuir mais, se possível, com esses processos que estão passando pela Câmara. Conselheiro Clóvis, por gentileza, conclua a sua explanação. Bem, antes eu queria saudar todos e todos, os conselheiros e conselheiras. Por favor. Conselheiro Edson. Por favor, conselheiro Clóvis, só um segundo. Eu não sei se refere a alguma observação antes do seu relato, mas aqui era o conselheiro Edson, mas ele desistiu da manifestação. Por favor, desculpe aí a interrupção. Queira, por gentileza, seguir, Clóvis. Alô? Não apareceu minha manifestação? Apareceu, me perdoe, conselheiro Edson, apareceu, mas depois ela sumiu. Eu pergunto se a observação do senhor pode aguardar o relatório do conselheiro Clóvis, ou seria anterior a isso? Posso aguardar o que o Clóvis pode falar. Eu vou dar uma paradinha aqui no carro para escutar o que ele vai falar e logo em seguida eu participo. Ok. Ok, muito obrigado. O conselheiro Alexandre Valença também está pedindo a palavra e também o conselheiro Luiz Borges. Eu pergunto ao conselheiro Alexandre Valença, inicialmente, se poderíamos aguardar o relato do conselheiro Clóvis II ou gostaria de se manifestar antes. Não, deixa o Clóvis falar primeiro. Ok. A mesma pergunta eu gostaria de deixar para o conselheiro e diretor Luiz Borges. Poderíamos aguardar, conselheiro? Perfeito, conselheiro Borini. Muito obrigado, conselheiros. Por favor, então, conselheiro Clóvis II, poderia dar início ao seu relato, por favor?
Muito obrigado, diretor Morim. Muito obrigado a todos os conselheiros. Trata-se de 3 processos na modalidade que o conselheiro Erison mencionou, de georreferenciamento, certo? O que é que ocorre? São vários profissionais que corretamente fazem os seus cursos de pós-graduação em georreferenciamento e pedem a atribuição ao CREA. E nós precisamos debater isso aqui no CREA. A documentação está toda em ordem, os colegas, os engenheiros fizeram o curso, mas a gente precisa, a minha recomendação é que a gente ouça o nosso conselheiro, mesmo sendo um conselheiro informal, que não tem direito a voto ainda, mas o conselheiro Erison é a melhor referência que nós temos num assunto de georreferenciamento. Então, a Câmara de Agronomia aprovou por unanimidade, certo? Todos os 3 processos. E nós precisamos fazer um pequeno debate aqui, se nós vamos ouvir o conselheiro Erison previamente ou não, porque eu acho muito prudente e oportuno ouvir o conselheiro Erison nesses casos. Então, meu voto é pelo deferimento, mas antes de mais nada, eu queria franquear palavras para o conselheiro Erison, para ele se posicionar sobre esse tema que é muito relevante para todos nós aqui no CREA e para a sociedade. Por favor, conselheiro Erison. Ok, obrigado, conselheiro Clóvis. Como eu tinha falado, acho que não apareceu, a minha fala não foi explanada. A gente vem acompanhando aqui, desde que eu fui desde que eu fui nomeado conselheiro informal, uma grande demanda aí de processos de gel. Acho que quase todas as plenárias que eu participei, houve exatamente essa explanação aí de processos de gel, alguns polêmicos, outros menos, outros, de certa forma, até interessantes, porque o entendimento, às vezes, ele se torna um pouco eficaz, né? Principalmente porque eu percebo que na fala dos colegas há uma falta de interpretação do que é gel e o que é certificação de imóveis rurais, certo? São coisas distintas e que precisam a gente discutir mais dentro do conselho. Porque uma coisa é você ter habilitação para fazer o gel e uma outra coisa é você ter a habilitação para você fazer a certificação do imóvel junto ao sistema do INCRA. Então, o gel, ele pode ser realizado por qualquer equipamento, né? Desde que ele tenha a rastreabilidade das coordenadas, mas a qualidade da informação geométrica, ela só é dada a partir de uma certificação do imóvel junto a um sistema que controla a sobreposição desses imóveis com outros imóveis já certificados. E aí há uma percepção aí dos profissionais que essa informação, ela não é uma informação levada em conta, né? Então, quando um profissional se dá habilitação a ele, tem que se ter o cuidado de que eu tenho que habilitar ele por demanda de atividades que ele vai realizar. Porque hoje eu tenho gel para fazer um estudo de impacto ambiental, eu tenho um gel para dar o direito de propriedade à informação geométrica para o registro de imóveis, eu tenho um gel para exatamente fazer um voo de reconhecimento para um trabalho de demarcação de áreas e terras indígenas. Então, existe uma infinidade de coisas que não são levadas ao entendimento de que o gel está relacionado, mas que não estão levando em conta a questão da qualidade dessa informação e a qualidade desse profissional que está realizando esse trabalho. Então, alerto a vocês que o gel mal feito gera na sociedade problemas. Por exemplo, problemas de litígio de terras, problemas cadastrais que vão para o Poder Judiciário, problemas que estão relacionados a conflitos agrários milenares e que a gente precisa, dentro do Conselho, ter um pouco mais de cuidado. Por exemplo, tem profissionais que estão realizando esse trabalho de registro de imóveis e feito com GPS
que são GPS de navegação que não são apropriados para isso. E como as prefeituras, como os órgãos do Estado, não têm profissionais para verificar esse tipo de qualidade, vem acontecendo bizarrices em todos esses setores que aqui eu venho acompanhando. Então, eu solicito aí ao Conselho que tenha um pouco mais de cuidado na hora de atender essas demandas, para no futuro isso não gerar processos contra o Conselho com relação a esse tipo de atividade. Obrigado aí ao Clóvis pela oportunidade. Presidente, posso continuar o relato? Sim, fique à vontade, conselheiro. Presidente em exercício, nosso colega diretor Ronaldo Borim, muito obrigado pela... Bem, antes eu queria ouvir o colega Luiz Borges, que levantou a mão, tem alguns colegas que levantaram a mão. O tema realmente merece um estudo. A gente precisa ponderar que os nossos colegas que fizeram o curso, entendeu? Tem mercado, eles precisam de mercado. É uma questão também de respeitar o colega que está no mercado de trabalho, querendo prestar serviço, mas dentro dos critérios que o conselheiro Edson acabou de falar. Então, nos casos de georreferenciamento, nós precisamos ouvir mais o conselheiro Edson e os demais colegas. Então, presidente, eu queria ouvir os colegas para retomar o relato depois. Diretor Borim, por gentileza, na sequência, embora o conselheiro Clóvis tenha citado o nome do conselheiro Luiz Borges, doutor Luiz Borges, eu gostaria que fosse feita a sequência por ordem de quem solicitou em primeiro, né, nessa sequência cronológica, a palavra. Por favor, Borim. Pois não. Então, temos a palavra do conselheiro Alexandre Valença. É o seguinte, a gente tem acompanhado a evolução da tecnologia. Eu fiz um levantamento topográfico de um terreno meu em Gravatar por GPS. E o cara usou, além de GPS, ele usou drones. Esse cara conseguiu identificar para mim arbustos com 60 centímetros, com nome técnico, com a descrição precisa de tudo que tinha de vegetal naquele terreno. As curvas de nível. E esse senhor, essa empresa de prestação de serviço, não registrou nenhum ART. E eu vejo aqui, ao 5º ano que tenho como conselheiro, uma demanda gigantesca de engenheiros civis, de engenheiros agronômicos, de engenheiros eletrônicos, tentando absorver, abocanhar, engenheiros mecânicos também, abocanhar um mercado ou uma habilitação do cara que faz a georreferenciamento. Então, assim, não tem a gente discute o georreferenciamento em câmaras diversas, porque não tem uma câmara específica de georreferenciamento. Eu acredito que pela quantidade, pela demanda, pela quantidade de ARTs, pela quantidade de processos de autos de infração, ou de pelo menos autos de dúvida, que nós precisamos mesmo darmos mais atenção ao georreferenciamento. Veja, estamos vendo guerras quase que no mundo inteiro. A precisão balística é em função do georreferenciamento. Não estou falando só de agronomia, de topografia. Estou falando de estratégia militar. Quem é o profissional hoje
que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica vai contar para fazer a balística se nós precisarmos nos defender? Obrigado. Presidente, pela ordem, nós temos agora o conselheiro Luiz Borges. Não, conselheiro Luiz Borges. Obrigado, presidente Constantino, conselheiro Borim. Primeiro, gostaria de parabenizar aí a iniciativa do Clóvis, a disponibilidade do professor Edson, mas gostaria de trazer aqui algumas reflexões com os senhores. Primeiro, dizer o seguinte: as profissões da engenharia civil, mecânica e elétrica, ou eletricista, respondem por 80% dos profissionais com inscrição no sistema Confea-CREA. Esse é o primeiro ponto. Nós temos uma baixa adesão em todas as outras modalidades. Embora não seja uma modalidade, mas o tamanho a quantidade dos especialistas na área de segurança do trabalho já o faz, em quantidade, se equiparar a todos os profissionais da engenharia mecânica, por exemplo. Isso é um ponto. O segundo ponto é que as leis, decisões plenárias e resoluções do CONFEA, as leis federais, as resoluções e decisões plenárias do CONFEA permitem a extinção de atribuição. Não só porque a formação básica da engenharia em matemática é a mesma, por outro lado, porque temos uma diminuição absurda na quantidade de profissionais jovens. O CREA Pernambuco não tem 10% dos profissionais inscritos com até 29 anos. A nossa massa está acima de 50 anos, que tem mais profissionais, mais do que o dobro dos profissionais até 29. Então, a maneira de fazer com que as diversas atividades possam ser exercidas, não estou defendendo aqui a migração. Estou dizendo que a ausência de profissionais em quantidade, não estou nem falando de cumprimento de salário mínimo profissional, permite que o mercado motive profissionais de outras áreas para militarem nesta da cartografia ou qualquer uma outra. O terceiro ponto temos dois grupos profissionais bem distintos: o campo da engenharia e o campo da agronomia. E a resolução 1073 de 2016, ela é bem clara com relação a isso. Se é extensão de atribuição dentro de um mesmo grupo profissional, portanto, todas as engenharias, a formação que irá permitir a extensão é a especialização. Se for um agrônomo, por exemplo, ele terá que passar por um curso de especialização, um curso de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado ou doutorado. Isso está dito muito claramente. O quarto ponto é que, por mais que nós nos preocupemos com a qualidade, e temos efetivamente que nos preocupar, quem habilita não é o sistema. Quem define é a academia. Por favor, conselheiro Luiz Borges, conclua. Irei concluir, conselheiro Borim. Então, o que eu gostaria de dizer e deixar bem claro é que existem coisas que estão sobre a nossa governança, e para termos essa governança, temos as leis e as resoluções. Afora isso, que a gente construa mecanismos para apresentar o CONFEA e termos
um encaminhamento de uma alternativa caso estejamos infringindo o que está posto em questão, em termos de normativo. Era isso. Obrigado. Você não pegou aí, eu posso explicar. Só que a criança, na primeira infância, a gente dá muita teoria para ela. E a gente tem que colocar a pedagogia, que é ser lúdico. Pedagogia significa isso, ensino para a criança. Andragogia é ensino para adulto. Aqui no Brasil está invertido. A gente soca a teoria. Conselheiro, diretor Ronaldo Borim, tem mais alguém inscrito? Me parece que sim. Me desculpe, é que eu acabei fazendo a chamada aqui pelo conselheiro Pedro Paulo, mas estava com o microfone desligado. Polícia é conhecida como Barbosa, que eu vi vocês falar. Essa mulher é mãe de 2 filhos. Ela é casada, ela é católica. É uma mulher que tem um coração incrível. A pergunta que não quer calar. Conselheiro Clóvis, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Nas cadeiras cursadas, no currículo do pessoal, eles atendem a decisão normativa 116/2021? Atende sim, conselheiro Pedro Paulo. Aí eu pergunto, aí no caso, já que ele atende, inclusive com uma agrimensura legal, que é a cadeira que diferencia do que pode e que não pode atender ao georreferenciamento solicitado. Conselheiro Pedro Paulo, eu não gosto desse padrão de pergunta e resposta. Não, a minha pergunta, desculpe, conselheiro, desculpe, mas por que eu estou perguntando isso? Porque foi levantado um questionamento que é tipo, eu já discuti, já houve uma situação dessa comigo, inclusive fui relator, e foi considerado, eu já considerei isso tipo a discussão sobre o mal profissional, o bom profissional, vai ter em todas as áreas, eu entendo assim. A questão do cara fazer o GPS, fazer com GPS, fazer com GPS, fazer com drone, fazer com GPS zero, fazer com qualquer coisa que seja, isso aí é uma questão de execução de atividade, é uma questão de fiscalização, uma questão não é a questão nossa aqui. Porque o que está se discutindo aqui é se dá ou não se dá, pelo que eu entendi, se existe ou não existe uma situação do profissional que fez essa atividade, para ele exercer essa atividade. Ora, se ele fez o curso dele, se ele cursou todas as cadeiras, por que agora eu vou chegar e vou dizer, não, porque o INCRA tem que ter isso, tem que ter aquilo? Sim, todas as coisas, qualquer profissão que você vai fazer, que você vai exercer, você tem que ter suas especificidades. E cabe ao mercado cobrar. Cabe ao governo federal cobrar, cabe ao governo municipal cobrar, cabe ao governo estadual cobrar e cabe ao profissional de fiscalização também cobrar. Eu acho que a gente tem que ter mais profissionais nessa mesma situação, não ficar numa reserva de poucos, porque quanto mais tiver, mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão saber e mais pessoas vão poder fiscalizar. Quem sabe se essas pessoas estão chegando aí no mercado, não se aprimorem, não estudem e passa a ser fiscalização dos outros. Assim, eu não entendo o motivo porquê da rejeição. Eu perguntei ao senhor sobre seu voto, porque eu achava que quando tem um relato, deveria ser colocado o relato, qual era o seu voto, para poder entender. Foi isso que eu quis perguntar, não foi o tipo de questionamento nenhum, não. Porque eu só quis saber qual é o motivo para impedir que essas pessoas tenham direito ao registro, mais nada. Eu não entendi a discussão. É só isso. Obrigado. Presidente, posso responder, conselheiro Pedro Paulo? Não é melhor fazer uma ordenação pela ordem de inscrição? O conselheiro Alexandre Valença. Ronaldo, quem está na sequência? Eu gostaria só de fazer uma observação, presidente. Conselheiro Alexandre Valença, o senhor está na vez. Porém, toda vez que o senhor abaixa a mão e suspende novamente, o senhor vai para o final da fila. E fica difícil de nós controlarmos aqui a sua posição. Então, eu gostaria que o respeito à chamada, por favor. Obrigado, Borim. Entendi. Ok, então não tem problema, posso ficar no fim da fila. Obrigado. Eu não sabia que clicar. Eu achei que fosse para chamar a atenção. Mas se é dessa forma que o senhor esclareceu, não tem problema. Eu vou lá para o fim. Não se preocupe. Muito obrigado. Não é essa a questão, viu, conselheiro? É só para avisar que, por exemplo, quando há essa baixar e levantar de mão, e o senhor já está numa listagem já por ordem de chamada. Aí, quando o senhor abaixa a mão e levanta novamente, vai para o final da fila no computador, não sou eu não que determino que vai para o final da fila. Apenas estou esclarecendo que fica difícil o controle dessa forma.
Mas aí eu acho que agora eu só quero fazer uma pergunta, Clóvis, se prefere aguardar, responder diretamente ao conselheiro Pedro Paulo, ou se gostaria de aguardar as demais colocações. Eu gostaria de responder ao conselheiro Pedro Paulo, diretor Borim, por favor. Pois não. Bem, conselheiro Pedro Paulo, o meu voto é favorável aos profissionais. Eu acho que se eu não fui bem claro, me desculpe. Meu voto é favorável aos profissionais que cumpriram as exigências formais e, sobretudo, o processo foi analisado pela Câmara de Agronomia, que aprovou por unanimidade. Mas o tema é um tema relevante e é um tema cujo maior entre nós, talvez o conselheiro que tenha mais expertise para tratar do assunto, está aqui na plenária. Eu considero o Edson, o conselheiro Luiz Borges também entende muito o assunto. Então, eu quis ouvir o conselheiro Edson nesse ponto, nesse processo e nos outros que virão, porque acredito que o conselheiro Edson tem muito a somar. Não é nada contra os profissionais do mercado, nós estamos a favor deles. Nós somos a favor dos profissionais do mercado. Nós jamais seremos contra os profissionais que estão no sistema CREA com fé. Mas o debate é deveras importante. Ok, conselheiro Pedro Paulo? Muito obrigado. Parabéns, conselheiro Clóvis. Era isso que eu queria ouvir de você somente. Obrigado. Na sequência, presidente, nós temos a solicitação de palavra do conselheiro Alexandre Valença. Vai não, conselheiro. Conselheiro Alexandre, por favor, fique à vontade. Conselheiro Alexandre. Ele saiu, acho que. Então, o próximo inscrito é o conselheiro Erison Rosa. Conselheiro Edson. Um momentinho, estão me ouvindo agora? Sim. Pronto, pessoal. É o seguinte, antes de ser professor da universidade, eu fui do INCRA, né? Fui do Comitê Regional de Recife, aqui aí na Rosa e Silva. O que acontece? Para o profissional ele ser credenciado junto ao INCRA, quem dá o veredito é o CREA, porque o INCRA não tem o poder de dizer assim, você não pode fazer. Se exatamente a instituição, o CREA diz que ele tem habilitação, o INCRA aceita o sistema. O sistema tem mecanismos de verificar, aí, como o colega aí perguntou, os maus e os ruins. Certo? Ele consegue exatamente, mas ele não consegue descredenciar o profissional. Ou seja, as barbaridades que o profissional faz é como se fosse uma carteira de motorista. Se ele faz 3 vezes no ano alguma barbaridade no sistema, no CIGEF, ele fica descredenciado por um período, mas ele não perde a credencial dele para ele certificar imóveis rurais. Então, o que acontece? Conselheiro Edson, por favor. Está me ouvindo? Eu cometi aqui uma falha. Nós temos o hábito de nós temos por regimento a oportunidade para 2 falas. O senhor já fez as 2 e, nesse momento, está fazendo a terceira. Eu gostaria que concluísse com a maior brevidade possível. Ok, mas eu só fiz 2, essa é a segunda. Mas tá certo, tá bom. Essa é a terceira. Então, assim, tá bom. Então, o que acontece? A gente, como o Clóvis falou, a gente precisa discutir isso com mais serenidade aí. Eu sei que existe essa necessidade do mercado de acumular. Não estou querendo impedir que outros profissionais façam, mas eu acho que vocês poderiam até chamar o pessoal do INCRA para dar uma palestra para o CREA, explicando o que está acontecendo dentro do CIGEF, de profissionais que estão tendo habilitação pelo Conselho e que estão fazendo trabalhos muito ruins. E isso acaba por prejudicar o sistema territorial nacional. Por favor, conclua. Ok? Obrigado. Por favor, o conselheiro Luiz Borges. Obrigado, conselheiro Borim. Eu serei um pouco mais objetivo dessa vez. A primeira fala foi para tentar contextualizar o meu ponto de vista. E aí serei mais objetivo. O conselheiro Clóvis, relator da matéria,
sugere que os profissionais que estão solicitando a extensão de atribuição é de agronomia. Então, se é de agronomia, mesmo que a Câmara de Agronomia tenha sido favorável, primeiro, a agronomia, para ter extensão em georreferenciamento, tem que ser pós-graduação, mestrado ou doutorado. Não podemos fugir disso. 2, mesmo que exista o curso e houver divergência entre câmaras para um determinado tema, a mesma resolução não concede ao plenário do regional a decisão. E o artigo 13 é muito claro em relação a isso. As dúvidas levantadas no âmbito dos CREAs, relativos à atribuição de título, para lá, serão analisados e decididos pelo CONFEA. Então, são esses 2 pontos. Se é agronomia, não tem mestrado ou doutorado, a pós-graduação não é mestrado ou doutorado, não carece de análise pedagógica. Isso é análise da academia, mas ele só poderá ter a atribuição se tiver concluído o mestrado ou doutorado. Mesmo assim, se houver dúvida levantada por 2 câmaras, essa decisão não é do plenário do regional. Eu acho que esse é um possível equívoco que poderemos estar cometendo, aceitando a ideia que temos competência para decidir sobre isso. Era isso, obrigado, conselheiro, fui rápido, objetivo. Presidente, temos agora na ordem o presidente Alexandre Valença e, na sequência, o conselheiro Nilson. Por favor, Alexandre. Pois não, Alexandre. Gori, não sou presidente, nem quero ser, mas deve ter sido uma confusão sua. Olha só. É um ato falho. Oi, tá me ouvindo? Estou dizendo que foi um ato falho. Certo? Brincadeira. Olha só. Falamos em INCRA, falamos em agronomia, falamos em Ministério da Defesa, mas esquecemos de falar dos técnicos, dos arquitetos. Eu insisto, persisto e me torno cansativo em chamar a atenção dessa plenária de que, às vezes, nós discutimos os sexos dos anjos. Enquanto nós nos degladiamos para atribuirmos habilitações, se o agrônomo precisa ser doutor, PhD, se o engenheiro civil precisa fazer doutorado, se o engenheiro mecânico precisa fazer residência médica, para fazer um georreferenciamento, os arquitetos e os técnicos fazem. E não há nenhuma inquisição federal a esse respeito, desde que haja um profissional registrado em Conselho Federal de Profissão, que está escrito isso nas normas federais. Nós parecemos crianças. Um quer um pedacinho do biscoito, outro quer um pedacinho da maçã. Atentemos para o desenvolvimento tecnológico. Nós precisamos ser mais e melhores capacitados do que as demais profissões, do que o arquiteto, do que o técnico. O mercado quer soluções, e essas soluções ao menor custo. Quando a gente fala em INCRA, a gente fala em reforma agrária. Quando a gente fala em agronomia, a gente fala em plantio, em produção, produtividade de alimentos. Eu fiz uma pergunta que ninguém se propôs a responder com relação a, hoje, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, se precisarem disparar um míssil com precisão, vão contratar qual profissional? O engenheiro civil? O engenheiro mecânico?
O agrônomo? Quem é o responsável? Quem é que nós, enquanto CREA, Confé, daremos a habilitação para dizer ministro da Aeronáutica, ministro do Exército, ministro da Marinha, este profissional é o ideal para que nós acertemos o alvo. Obrigado. Presidente, agora nós temos a solicitação de palavra do engenheiro, do conselheiro Nilson. Boa noite. Está me ouvindo, Borinho? Todo mundo está ouvindo? Sim, estamos sim, perfeitamente. Nilson. Boa noite para todos. Olha, esse debate está muito bom. Graças a Deus que esse debate está bom. Agora, veja, nós, principalmente nós conselheiros, independente seja ele civil, mecânico, eletricista, o que for, temos que julgar o caso de acordo com o que nós temos em resolução, em que nós temos em decreto e outras coisas mais da lei. Às vezes, o profissional A ou B não é aquele profissional que nós queríamos que fosse fazer determinado tipo de serviço, mas existe um campo afora chamado campo jurídico. Então, se o cidadão, é isso aí que eu estou aqui, que o Clóvis está se baseando, e ele está certo nisso. Se o cidadão cumpriu, aí é que está dizendo se cumpriu, as determinações que nós temos dentro do CREA, legislação, decreto, resolução, etc., não tem como, do ponto de vista jurídico, a gente negar. Pode até negar, mas o camarada entra na parte jurídica e chega por jurídico, peraí, esse cidadão cumpriu aqui as normas de vocês. E como é que vocês estão impedindo esse cidadão de exercer determinada função se vocês, nas próprias determinações, abrem esse espaço? Então, o laudo do nosso colega Clóvis, ele vai ser muito baseado no que fala a parte nossa normativa do CREA. Se o determinado candidato ele fez tudo o que tinha dentro do CREA para fazer do ponto de vista legal, não há como, meus amigos, a gente negar. O debate pode continuar, a gente pode depois, futuramente, examinar. Peraí, esse camarada está isso aqui, mas vamos apertar alguma coisa, vamos falar com o médico, vamos falar com o que for. Mas, do ponto de vista, a gente não pode simplesmente negar uma coisa, porque a gente acha que engenheiro A ou B não tem competência. Se ele está dentro dos critérios normativos, como é que se vou chegar para um juiz e eu vou me negar a mim mesmo? Peraí, se dentro do CREA permite fazer isso e o cara está atendendo, por que é que vocês negaram isso? Vocês estão negando a vocês mesmos? Então, a gente, como engenheiro, tem que pensar muito, para a gente não ser advogado, mas fazer um laudo baseado puramente na legislação. Independente se o camarada é civil, mecânico, eletricista, agronômico, o que for, tá? Isso era a minha opinião. E só para a gente encerrar, se eu posso dizer como professor, nós temos, eu não já estou aposentado, já estou com meus 66 para 67, mas se nós não tomarmos cuidado, eu digo que eu sou de sala de aula, se não tivermos cuidado, se o que Alexandre Valença é correto, os técnicos vão voar. Para mim, eu estou aposentado, mas quem está entrando agora? Então, vamos pensar nisso também, né? Em a gente ser mais unido e cobrar até do próprio CONFER e tudo, um rigor maior para que o engenheiro tenha mais capacitação e tenha também, dentro do Congresso Nacional, porque como os técnicos conseguiram, foi no Congresso Nacional. Como eles conseguiram, eu não sei, mas conseguiram. E não tem essa de dizer, não, o juiz, minha gente, ele vai analisar o que tem. Se uma mesma lei permite as duas profissionais fazerem uma coisa, por que ele vai dizer, não, só de engenheiro que vale? Isso não existe na lei, né? Mas parabéns aos colegas, está muito bom o debate. Essa é a minha opinião. Presidente, nós temos agora a intenção de manifestação do conselheiro Fernando Bernhoff. Pois não, pode falar. Boa noite, estão me ouvindo ou não? Sim, perfeitamente. Tá. Eu vou ser breve. Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente a diferença entre qualificação e habilitação. Nesse estágio que a gente está agora, nesse momento, a gente está falando sobre habilitação. Não é nossa função discutir a qualificação. Agora, não estou dizendo que não é função do CREA, mas não era função nossa, quando dá habilitação para alguém, discutir se o cara é bom ou não. Isso chama-se qualificação, não é habilitação. Ele, uma vez sendo habilitado,
ele, segundo o nosso código de ética, ele só pode assumir trabalho para qual ele é qualificado. Se ele não fizer isso, é uma obrigação dele, não é minha opinião, está lá no código de ética. Ele pode ser denunciado. Aí é outra história. Então, ele é habilitado para fazer X, mas não é qualificado. Assume fazer, faz errado, alguém precisa denunciá-lo. Alguém falou aí que o mercado rege. Também. O mercado vai separar os bons dos ruins. As denúncias vão separar os bons dos ruins. Está lá no Código de Ética. Não exercer com zelo a profissão. Assumir serviços a qual não é qualificado. Eu sou habilitado a fazer projeto escritural no estádio de futebol. Pergunta se eu faço. Se alguém me oferecer uma grana amanhã para fazer. Não faço. Por quê? Porque eu não sou qualificado. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Não tem só profissional que faz serviço, não sei qual foi a palavra que o colega usou, serviço ruim, serviço mal feito, aberrações, no georreferenciamento. Na minha área, eu cito uma dezena, pelo menos. Eu não sei como o cidadão ousa fazer, mas ele é habilitado. Então, que ele pague o preço e assumir, executar algo que ele não é qualificado. Mas não é a discussão agora. A discussão agora é a habilitação. A habilitação é letra, a habilitação é currículo, a habilitação é diploma, a habilitação é nota, a habilitação não é qualificação. Só isso. Presidente, não temos novas inscrições no momento. Bom, não havendo mais nenhuma inscrição, solicito a Shirley que, por favor... Pois não, Clóvis, quer fazer alguma colocação? Presidente, se o senhor me permite, eu queria só agradecer as palavras do Luiz Fernando, do Borges, do Pedro Paulo, do Nilson, do Edson e todos os demais que contribuíram para o debate. O propósito de trazer o debate era trazer as palavras do conselheiro Edson em conjunto com a dos demais colegas para a gente debater esse assunto, sempre trazendo para a pauta que esse assunto é um assunto muito pertinente à área que a gente tem um conselheiro informal aqui e a gente pode consultá-lo sempre que possível. Todas as preocupações que foram levantadas aqui são pertinentes, mas eu queria encaminhar a aprovação da atribuição dos 3 colegas, conforme a Câmara de Agronomia já o fez. E eu queria só citar que o processo foi muito bem instruído, certo? Pela área técnica do CREA, onde foi citado a instrução normativa número 116, que no artigo 2º diz o seguinte: as atividades de georreferenciamento em imóveis rurais em função das diretrizes curriculares nacionais e das características dos cursos, afeta tanto aos grupos da engenharia quanto ao grupo da agronomia. Então, por isso, eu queria ressaltar a decisão unânime, que sempre é unânime, da Câmara de Agronomia e agradecer aos colegas da Câmara de Agronomia e aos demais colegas por ter instruído o processo e eu queria encaminhar para a aprovação dos senhores. Muito obrigado, presidente. Bom, por gentileza, Shirley, colocar em votação. Processos em votação, presidente. Obrigado. Shirley, por favor, Shirley, Hoje não. enquanto está em votação, me chamou a atenção a presença da conselheira Everdelina Roberta. Ela pediu para sair há algum tempo e ela está no painel. Sim. Pelo sistema CITAC, o que acontece? Já temos alguns conselheiros que já não estão realmente na sala, como o conselheiro Cássio, tem outros também. Aí, se removermos ele do sistema CITAC, ele vai constar como falta. Não, na finalização. Aí, assim, ele constando lá vai estar como voto pendente. Mas lá no painel
que consta o quórum, já está sinalizado já a ausência deles. Muito agradecido pelas explicações. Por nada. Presidente, por favor, me esclareça uma dúvida enquanto as pessoas estão votando. Eu entendi errado ou preciso ser melhor esclarecido? Nós entramos lá para as 19 horas na plenária. E aí, por qualquer motivo, precisamos sair. Nós vamos levar falta? Obrigado, presidente. Posso responder, presidente? Pode, Sheila, por favor. Conselheiro Alexandre Valença, não. Isso vai ser apenas uma informação de sistema. O senhor não vai levar falta, porque já foi registrado. Agora, se no resumo que a ata da plenária ela é feita manualmente, mas se a gente fosse considerar a pauta, o resumo pelo sistema CITAC iria constar como falta, por isso que a gente deixa constando a presença dos conselheiros, mas fica lá como voto pendente, ele não vai, nem vai influenciar na votação dos demais itens e nem na sua presença, não se preocupe. Veja, então pronto. Eu não estou ausente, não estou presente, mas registrei presença nos votos futuros. Mas o fato de eu já ter entrado, participado, eu já vou ter presença. Aí eu estou falando em presença, não falando na quantidade de votos, na minha participação majoritária ou não. Pergunto. Entrei hoje às 19, conversei, mostrei presença, votei 1 ou 2 votos e saí. Eu vou levar falta ou vou levar presença? Não, continua como presença. Obrigado. Viu, conselheiro Alexandre? Como o Shirley explicou, o nome do conselheiro permanece no sistema. Ela não pode retirar, porque se ela retirar do sistema, do STAC, aí sim levaria falta. E para evitar isso, o nome do conselheiro permanece no painel, só que com voto pendente. Não vai haver voto porque ele já está ausente ou ela está ausente. Nós temos aí a palavra também, o pedido de palavra do conselheiro Luiz Borges, presidente. Entendi, mas isso dá quórum, a pessoa continua com o nome no painel, isso é quórum ou não é quórum? Boa pergunta, Alexandre. Pronto. Só confirmando, os 3 processos que estão em votação já confirmam automaticamente o voto, o que temos quórum, já temos 29 votos finalizados. E temos sim. Dona Shirley, minha dúvida não é essa. Minha dúvida é a seguinte. Pelo que eu entendi, se a inteligência artificial aí tirar o nome de um que já estava participando, ele vai levar falta, e aí o IA mantém ele inscrito. Eu pergunto, esta pessoa que está ausente fisicamente, ela conta para o quórum ou não? Como eu havia informado antes, conselheiro Alexandre Valença, não, porque o voto dela vai estar pendente. Deixa eu só descer a tela aqui para o senhor verificar. Com os votos pendentes dos conselheiros que estão faltando, voto pendentes, esses conselheiros, no momento, não estão na sala. Mesmo com esses votos pendentes, nós já temos totalizando 29 votos. Então, isso confirma o que temos o quórum ainda. Não, dona Shirley, desculpa, eu não estou perguntando se nós temos quórum agora ou não temos quórum agora. Eu estou perguntando
se a pessoa que você não, o sistema não retirou para que ele não leve ausência, ele ainda é contado para que tenha quórum. Entendeu agora? Um momento, Shirley, um momento. Deixa eu ver se eu ajudo. Tudo bem, Valença, obrigada. vamos lá. Se você observar o exemplo que Shirley deu, a gente percebe que tem 29 favoráveis, 4 abstenções e 4 abstenções. Então, seria o quê? 29 aqui favoráveis com 4, 33, certo? Então, esses conselheiros que já pediram para sair, eles não votaram. O voto deles está pendente, ele não vota.